Olá, gente. Vamos lá. Demorou, mas vamos lá para outra aula. Vamos falar de articulações aqui ou artrologia. A artrologia ela estuda as articulações ou junturas. Então, embora pareça um pouco fora de uso, o termo junta, ou seja, junta dois ossos, ela é correta, tá? Então, articulação ou juntura é um termo correto, tá? Então, uma articulação, uma juntura, ela é formada pela união de dois ossos ou mais. E aí varia conforme a classificação, com cartilagens e outro tipo de tecido. As articulações, elas podem ser classificadas conforme a sua anatomia, ou seja, é de acordo com o seu envolvimento, ou seja, como são suas faces, se essas estruturas permitem ou não permitem movimento. Tá? Então, anatomicamente, tem-se uma classificação. Fisiologicamente, tem outra função, porque às vezes ela pode ter uma anatomia, como por exemplo, o húmero, ele tem uma anatomia que permitiria determinados movimentos se não houvesse o cinturão escapular, certo? Então, como tem o cinturão escapular, ele acaba permitindo diferente tipo de anatomia para essa estrutura. Então, o que a gente faz? Avalia ela como fisiológico, a função, anatômico, e também pela combinação das duas, anatomicamente e fisiologicamente. Quando se trata de anatomia, também é classificada conforme as estruturas que participam na formação. Apresentam certas características, quer estruturais, ou seja, anatomicamente, como funcionais ou fisiologicamente, que podem classificar em três tipos: as fibroses, ou sinartrose, a cartilaginosa, ou anfiartrose, e a sinovial, que é de artrose. Desses três grupos, geralmente a sinovial é o mais estudado, que é o tipo de articulação que está presente no ombro, no cotovelo, no quadril, no joelho, no tornozelo, no punho. Então, são articulações que são mais comuns. São aquelas articulações que as pessoas têm o hábito de falar: deu água no joelho. A água, ou esse líquido, é a sinóvia ou líquido sinovial. Os termos sinartrose, anfiartrose e diartrose, eles são menos usados hoje. Tá? Estão relatados como a fonte aqui é de um livro bem tradicional, né, do Goethe, 2015, ou o Sisson, né, famoso livro de anatomia. Aí a gente coloca isso aqui também. Em relação às articulações fibrosas, elas possuem algumas características, tá? Como o nome diz, articulações fibrosas, elas são unidas por tecido fibroso que praticamente não tem movimento, tá? São articulações fixas ou imóveis, ou seja, movimenta pouco, sem presença de cavidade articular, e a maioria é temporária, ou seja, essas articulações são vistas muitas vezes em animais jovens. Tá? Elas estão ali para permitir algum tipo de desenvolvimento ou algo do tipo, mas com o passar do tempo, ao chegar na vida adulta do animal, ela acaba deixando de existir. São elas, ou as principais, as suturas, que são encontradas com mais frequência no crânio, tá? Elas podem ter algumas características diferentes, por exemplo, serrátil, denteada, plana, escamosa, foliácea. Elas recebem o nome de sutura porque elas fazem, principalmente a serrátil, a denteada, ela tem um formato de zigue-zague como as máquinas de costura fazem, ou a costura faz. Por isso que elas recebem esse nome. Também tem a sindesmose, ou tecido conectivo, e a gonfose, ou as articulações em cavilha. Aqui da sutura, aqui a característica que eu havia falado, ó, a união
de dois ossos do crânio que tem essa ondulação, ou esse zigue-zague que faz a união dos dois ossos, tá? E essa união geralmente é feita por tecido fibroso, formando os ligamentos suturais. No caso da sindesmose, ele é formado por tecido fibroso branco ou de tecido elástico, ou então a mistura de tecido branco e tecido elástico. A sindesmose, como a gente falou lá atrás, geralmente ela é temporária, tá? Quando ela é temporária, aqui no caso, ó, a união entre os ossos metacárpicos, tá? Essas articulações aqui. No momento que ela deixa de ser formada simplesmente por tecido fibroso e ela passa por um processo de ossificação, a sindesmose ela passa a se chamar de sinostose. Tá? Então aqui, vamos supor, esse metacarpo de um equino, quando jovem, ainda em fase de crescimento, ele tem sindesmose. Depois que ele para de crescer, ele tem uma sinostose. Outro tipo de articulação fibrosa, aqui, a articulação em cavilha ou gonfose, esse termo ele é utilizado para falar ou para se relacionar à implantação dos dentes no alvéolo dentário, certo? Gonfose eles chamam de articulação falsa, porque quer ver, ó, definição de articulação, que a gente falou aqui no começo. É formada pela união de dois ou mais ossos, ou seja, aqui, ó, a classificação do Sisson, certo? Do Goethe, quanto ao esqueleto equino. Olha os ossos, ó. O esqueleto do cavalo consta de 205 ossos, como se indica na tabela seguinte: coluna vertebral, costelas, externo, cabeça, incluindo os ossículos do ouvido, né? Martelo, bigorna e estribo, membros torácicos ou anteriores, membros pélvicos ou posteriores. Os dentes não estão relacionados aqui. Então, como ele classifica que a articulação é formada por dois ossos ou mais, alguns autores falam que gonfoses são falsas articulações, porque é a união do alvéolo dentário com o dente. E nesse caso, o dente não faz parte do esqueleto, ok? Embora seja uma estrutura rígida, que também não é osso. Das articulações cartilaginosas. A sincondrose é uma articulação formada por cartilagem primária, também é temporária, que depois vai se converter em osso antes da idade adulta. Essa daqui não muda de nome. O exemplo mais comum dela é aqui, ó, as epífises e a diáfise de um osso longo estão unidas por uma placa epifisária cartilaginosa nos animais jovens. Isso aqui, para cirurgia, para clínica, é muito interessante saber que principalmente cães e gatos em fase de crescimento, quando sofrem fratura, tá? Ou até mesmo, vamos chamar de disjunção, porque é uma articulação, acaba que essa região é afetada, que são as extremidades ósseas que a gente falou na outra aula lá atrás. Outros lugares que pode encontrar esse tipo de articulação, a sincondrose, é no encontro do ramo direito e do ramo esquerdo da mandíbula, que é a articulação intermandibular, entre o osso temporal e o osso hioide, e as costelas e a cartilagem costal. Em relação aqui às sínfises, elas apresentam articulações, tá? Estão contidos, unidos por fibrocartilagem durante alguma fase da sua existência, ou seja, geralmente não são ou não se apresentam durante toda a vida do animal. Sínfise pélvica, as esternebras, que sua união vai formar o osso externo, e as articulações entre os corpos das vértebras. Também, ó, é um tipo de articulação que a quantidade de movimento é limitado. E os movimentos que elas podem fazer são variados, mas geralmente é limitada a movimentação. Aqui, ó, a fise, ó,
é nessa região aqui ou nas extremidades que ocorre o crescimento. Então, ó, os ossos e articulações estão unidos por fibrocartilagem ou cartilagem hialina ou uma combinação de ambas, que é essa região aqui, ó, tá? Que vai ter o crescimento. No caso da sínfise, aqui ó, uma presença clássica de sínfise, é a união do osso coxal, osso coxal esquerdo e osso coxal direito. Aqui no meio está a sínfise, o que é chamado de sínfise pélvica, cranial, sínfise púbica, caudal, sínfise isquiática, a união dos dois, sínfise pélvica. Outro exemplo de articulação cartilaginosa é a relação entre o osso hioide, certo? O osso que é responsável em sustentar a laringe e a base da língua, tá? Possivelmente esse seja um dos motivos que os anestesistas, quando vão entubar os animais, por exemplo, cães e gatos, eles tendem a tracionar a língua cranialmente, porque ao puxar a língua, eles puxam a laringe junto, facilitando a visualização da cartilagem epiglótica e da glote, para a introdução do tubo para anestesia inalatória. Das articulações, uma das mais trabalhadas, né, não que as outras não sejam, são as sinoviais. Eles são chamados também, as sinoviais, de articulações diartrodiais, que ela é caracterizada por uma cavidade articular com uma membrana sinovial na cápsula articular. Elas, como são móveis, elas também são chamadas de verdadeiras, e elas podem ser classificadas conforme a quantidade de superfícies ósseas que se encontram. Simples, com duas superfícies, ou compostas com várias superfícies, ou seja, se tiver mais do que duas superfícies, classifica como composta quando está relacionado à quantidade de ossos. Para a formação das articulações sinoviais, são necessárias algumas estruturas, 6 estruturas, mas essenciais, ou seja, para ser uma articulação sinovial precisa ter 3 estruturas: superfície articular, cartilagem articular e cápsula articular. Aí está escrito aqui, ó, a situação do CISOM 2015. Os elementos citados até agora são constantes e necessários em todas as articulações sinoviais. Outras estruturas que entram na constituição das articulações são os ligamentos, discos e meniscos articulares e cartilagens marginais. Que aqui entram os ligamentos, os discos e meniscos articulares e a cartilagem marginal. Essas 3 aqui, não necessariamente elas vão ter que aparecer. Essas 3 aqui, sempre que for uma articulação sinovial, ela obrigatoriamente deverá ter superfície articular, cartilagem articular e cápsula articular. Tá? Além disso, elas também podem apresentar ligamentos, discos e meniscos articulares, por exemplo, os meniscos do joelho, e a cartilagem marginal. Mais para frente, eu falo mais individualmente de cada estrutura dessa, da superfície, da cartilagem, da cápsula, ligamentos, discos e cartilagem. Ok? Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo a aula e cansativo. Qualquer dúvida, só postar aí que eu respondo. Beleza? Abraço.